Caderninho de física na mão, já na frente de vocês. Se tiver papelzinho quadriculado, ajuda. Se não tiver, tudo bem, mas mantenha uma régua por perto. Nós continuamos os nossos vetores. E como eu mandei lá para vocês no Class 1, no aviso da semana, hoje nós estamos falando de subtração de vetores. Ok? Então, vamos lá. Subtração vetorial. É muito parecido com a adição, a não ser por um único detalhe. Então, até a aula passada, eu escrevi para vocês que R era igual a A mais B. E nós chamamos isso de adição vetorial. Lembrando, eu não estou dando aulas de física. Eu ainda estou dando aulas de matemática para vocês. Não estou falando de nenhuma grandeza vetorial ainda. Estamos apenas aprendendo a trabalhar com os vetores. E por que nós queremos isso mesmo? Nós queremos isso porque o nosso técnico vai exigir isso de nós. Lembram-se? A partir de agora, eu não escrevo R igual a A mais B, eu vou escrever R igual a menos B, ou B menos A, tanto faz. Desenhem aí no caderno de vocês. Eu vou aumentar um pouquinho o som da tela, porque essa hora da manhã eu não estou vendo mais os quadradinhos. Desenhem aí no caderno de vocês um vetor A na vertical com 6 quadradinhos para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Características do vetor A: direção vertical, sentido para cima, módulo, 6 unidadezinhas do meu papel quadriculado. Agora, desenhem também um vetor B na vertical para cima, com 4 unidades do papelzinho quadriculado. Então, direção vertical, sentido para cima e 4 unidades. E nós vamos fazer R igual a A menos B. Se fosse R igual a A mais B, na nossa adição, o que nós fazíamos na adição? Vetores de mesma direção e mesmo sentido, nós somávamos os módulos. Mas isso aqui não é mais uma adição, agora é uma subtração. E eu vou transformar essa subtração em uma adição. De que maneira? O sinalzinho de menos que aparece na frente do meu vetor B, ele significa que eu vou ter que inverter o sentido do vetor. Isso é, se o meu vetor aponta para cima, eu vou ter que desenhar o meu vetor apontando para baixo. Se o meu vetor aponta para a direita, eu vou ter que desenhar o meu vetor apontando para a esquerda, ok? Então, que vetor eu vou inverter o sentido? Eu vou inverter o sentido, ó, quem é que está com o sinalzinho de menos na frente? Quem está com o sinalzinho de menos na frente é o vetor B, que, na verdade, eu vou transformar num vetor que eu vou chamar de vetor menos B. Eu não mexo nas características do vetor A. O vetor A continua para mim na vertical para cima, com 6 quadradinhos. 1, 2, 3. Tá aqui o meu vetor A. Continua do jeitinho que ele está. A única coisa que eu vou fazer agora é inverter o sentido do meu vetor B. O vetor B, que apontava para cima, agora aponta para baixo. E aí, ao invés de chamar ele de B, eu vou chamar ele de vetor menos B. Porque o sinalzinho de menos indica que eu estou trabalhando com o vetor B no sentido oposto. Agora, eu vou juntar esses vetores, ó. Eu vou juntar o vetor A com o vetor menos B. De que maneira? Como se isso aqui fosse uma adição vetorial, tá? E aí, o meu vetor A e o meu vetor menos B são vetores de mesma direção e sentidos opostos. O que eu faço com vetores de mesma direção e sentidos opostos?
O vetor que tem módulo maior subtrai o módulo do meu vetor que tem módulo menor, né? E aí, quem tem módulo menor, eu chamei de vetor menos B. Cuidado para não fazer aqui, ó, menos com menos igual a mais, tá? Por que eu não vou fazer menos com menos igual a mais? Porque um desses sinaizinhos de menos, que é o que aparece dentro do módulo, é só porque eu dei um nome aqui para esse meu vetor, chamando ele de menos B. Ele é o inverso do B, ok? Esse sinalzinho de menos só significa que eu inverti o vetor B. E esse sinalzinho de menos que aparece, eu já te digo onde você vai usar isso aí em física, tá? Só um minutinho, Fabrício. E onde aparece para mim esse sinalzinho de menos aqui entre os módulos, é porque eu estou fazendo a operação vetorial. Tá? Que operação que eu estou fazendo com módulos aqui, vetores de mesma direção em sentidos opostos, eu sei que eu tenho que subtrair. Eu vou fazer isso em velocidade, eu vou fazer isso em aceleração, se precisar, eu vou fazer isso com forças, Samuel, em física, tá? A gente usa muito o símbolo delta. Daqui a pouquinho eu vou dar um exemplo para vocês na física, tá? Se eu disser delta S, esse S é uma posição escalar, ele é um vetor, ele é a posição escalar final menos a posição escalar inicial. Isso são grandezas vetoriais. Vai aparecer às vezes para nós delta V. Delta V é velocidade vetorial final menos velocidade vetorial inicial. Vai aparecer para nós em física delta Q, que é quantidade de movimento. Quantidade de movimento final é um vetor, menos quantidade de movimento inicial, que é um vetor. Então, isso vai aparecer bastante para nós, sempre que uma grandeza física vetorial estiver variando. E aí nós vamos ter que prestar alguma atenção bem importante, na verdade, porque uma grandeza física vetorial, ela pode mudar em módulo, ela pode mudar em direção, e ela pode mudar em sentido, tá? Então, toda vez que uma grandeza física tiver uma modificação no módulo, que é no tamanho, se ela tiver uma modificação na direção e se ela tiver uma modificação no sentido, ela sofreu uma variação. Importantíssimo isso para nós. E eu já dou um exemplo disso para vocês, tá? Copinho que está aí na luzinha. Nesse caso aqui, quanto vai dar o meu vetor R? O meu vetor R aqui seria o meu vetor A, que é o 6, em módulo, menos o vetor B invertido, que é 4. Vejam, o valor dos módulos não mudaram. Então, o módulo do meu vetor R vai ser 2 unidades do meu papel quadriculado. Se eu for desenhar esse vetor R, ele é na vertical para cima. Como é que eu sei que ele é na vertical para cima? Porque ele tem a mesma direção que o A e que o B, os dois estão na vertical. O sentido é o do maior, e o maior é o meu vetor A, e não o meu vetor B invertido. E aí eu desenhei o meu vetor R. Vou pôr mais uma situação aqui para vocês, antes de falar em física ainda, tá? Estou desenhando agora um vetor A na horizontal. Usem a régua para ele sair bonitinho aí, ó, no caderno de vocês. O meu vetor A tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos no meu papel quadriculado. Ó, tô pondo em parênteses aqui o 8. Peraí, Júlia, você já vai entender com o meu segundo exemplo quem é que eu vou inverter, tá? Então, desenhei aqui o meu vetor A, com 8 quadradinhos para a esquerda. Vou desenhar o meu vetor B, com 4 quadradinhos, ou melhor, 5. 1, 2, 3, 4. Desenhei com 4, gente. 4 quadradinhos para a esquerda. Então, aqui está o A, 8 quadradinhos para a direita, o B, 4 quadradinhos para a esquerda, e eu quero um vetor R
que é o meu vetor B menos o meu vetor A. Vejam, agora eu estou pedindo o contrário do que eu pedi lá em cima. Lá em cima eu pedi A menos B, aqui eu estou pedindo B menos A. O sinalzinho de menos aparece na frente do A. Então, isso significa que eu tenho que inverter o vetor. Inverter o que nele? O sentido dele. Tá? Isso é, se o vetor aponta para cima, eu faço para baixo. Se o vetor estiver apontando para baixo, eu inverto o sentido dele, fazendo ele apontar para cima. No caso, eu vou inverter o sentido de qual vetor? Eu vou inverter o sentido do meu vetor A. O A aponta para a direita. Eu quero o meu vetor invertido do A. Se o A aponta para a direita, eu vou fazer o meu vetor invertido do A apontando para a esquerda. A única coisa que eu inverti foi o sentido dele, ok, Júlia? Então, eu vou desenhar um vetor também com 8 quadradinhos, na horizontal, porém, agora apontando para o lado esquerdo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui está o meu vetor A invertido, que eu estou chamando de menos A. E o meu vetor B continua na horizontal, com 4 unidades apontando para a direita. Então, 1, 2, apontando para a esquerda, perdão. O meu vetor B, eu não inverti ele, tá para a esquerda, com 4 quadradinhos. 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Aqui está o meu vetor B. O que acontece com o meu vetor B e com o meu vetor invertido A? Agora eu estou olhando para esse conjunto aqui, ó, onde eu tenho um vetor que eu chamei de menos A e um vetor que é o B. E esse meu vetor menos A é o inverso do meu vetor A em relação ao sentido dele. O meu vetor R em módulo, o meu vetor A e o meu vetor B passaram a ser, ó, vetor menos A e vetor B passaram a ser vetores de mesma direção e mesmo sentido. E vetores de mesma direção e mesmo sentido, o que nós fazemos com os módulos? Nós somamos os módulos. Então, eu vou somar o módulo do meu vetor B com o meu vetor menos A. Vou arrastar minha tela um pouquinho aqui para a esquerda, tá? Então, módulo do vetor B mais o módulo do meu vetor, que eu chamei ele de menos A. Então, o módulo do meu vetor R vai ser 4 do B mais o 8 do meu vetor A invertido. E 4 mais 8 vai dar 12 unidades do meu papelzinho quadriculado. Então, eu vou desenhar o meu vetor R, apontando para a esquerda, porque o vetor invertido A e o vetor B, os dois apontam para a esquerda. E aí, eu tenho que desenhar um vetor grandão aqui, ó, na horizontal, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 unidades do papel quadriculado. Ok, Júlia? Entendeu o que eu fiz, Júlia? Isso respondeu sua questão. Você perguntou se poderia inverter qualquer vetor. Na verdade, eu vou inverter o vetor que aparece na minha expressão vetorial, tá? Não é sempre o menor, é aquele que a minha expressão vetorial estiver mandando eu inverter. Se for A menos B, eu inverto B. Se for B menos A, eu inverto o vetor A. Já vou fazer mais uma situação para vocês. Pessoal, chamada, quem estiver presente, põe S para mim no chat ou abre o microfone para falar comigo. Cadê a Michele? Michele tá por aí? Por nada, Gil. Aqui. Bom dia, Michele. Bom dia. Você entendeu o que eu fiz, Michele? Entendi. Você conseguiu me entregar a lista ontem, Mi? Consegui, entreguei antes até. Tá, ficou com alguma dúvida naquela lista ainda, Michele? Não. Ah, então tá ótimo, Mi. Já começa a fazer a outra de vetores, tá? Que tá lá no e-book, que eu vou Já pedir na comecei. segunda.
Que bom! Isso aí, bom trabalho. Copiou a luzinha, Michele? Posso apagar? Tô copiando. Ah, então continua copiando, Mi. Até mais. Cadê o Leonardo? Salve, salve, Leonardo. Conseguiu entender o que eu fiz na lousa, Leonardo? Que bom, Léo. Você me entregou a lista, Léo? Joia. Deixa eu ler aqui o que o nosso amigo Nicolas escreveu para nós agora. No caso, o sinal de menos ali no A acaba não interferindo na conta. O sinal de menos, ele interfere na conta sim, tá, Nicolas? Porque esse sinalzinho de menos, ele vai me dizer se eu preciso inverter o meu vetor. Quando eu inverto esse vetor, eu preciso ver se ele fica na mesma direção e no mesmo sentido que o outro, para saber se eu faço uma soma ou se eu faço uma subtração dos módulos, Nicolas. Tá bom? Se você olhar o vetor A e o vetor B, que estão na horizontal, se eu fosse fazer uma soma, seria uma subtração de módulos. Aqui no comecinho que eu estou te falando, ó, Nicolas. Olha para o meu vetor A e o meu vetor B, vou circular eles em azul, ó, no início. Se eu fosse juntar esses vetores como uma adição, eu faria vetores de mesma direção e mesmo sentido, subtraindo os módulos. Qualquer um que eu inverta, eu transformo isso em soma de módulos, tá? Então, o sinal de menos no A, ele interfere no que eu vou fazer com o módulo dos meus vetores, sim. Então, toma cuidado, ok? Pessoal, quem ainda está copiando, coloca um ponto para mim no chat para eu saber. Ok, Nicolas. Francine ainda está copiando. Joia. Então, ainda vou dar mais um tempinho para vocês copiarem. Cadê o Tiago? O Tiago está aí. Eu. Bom dia, Tiago. Tudo bom com você, Tiago? Bom dia, bom dia. Bom dia. Que voz de sono, Tiago. Só porque são quase 8 horas da manhã, Tiago. Copiou a lousa, Tiago? Copiei. Entendeu o que eu fiz? Uhum. Uhum, é sim ou uhum é mais ou menos? Não, eu consegui entender, sim. Joia, você me entregou a lista, Thiago? Já? Já começou a fazer a outra de vetores que está lá no e-book ou ainda não? A de vetores daquelas atividades são esses dois arquivos aqui. Um que é para mim fazer no meu caderno e o outro que é para entregar para você. Como assim? Tem uma lista que você tinha que ter entregue ontem, que era aqui tinha 4 exercícios, e aí no e-book tem uma que tem 37 exercícios de múltipla escolha para fazer, Thiago. Ah, então é essa daí mesmo. Você já começou a fazer ela? Já? Ah, que bom. Tá difícil essa lista? Não. Que bom, Thiago. Bom sinal. Valeu, Titi. Continua aí acompanhando a aula, tá? Uhum, tá. Ok. Cadê o Lucas Marçom? Tá aí, Lucas? Bom dia, Lucas. Oi, quem é que tá falando comigo? É o Ícaro. Quem? Ícaro. Oi, Ícaro. Bom dia, Ícaro. Tudo bom? Bom dia, tudo bem? Tudo jóia. Ícaro, conseguiu copiar? Quer tirar alguma dúvida? Então, eu queria tirar uma dúvida sobre a lista maior. Para a resolução dos exercícios, você vai precisar dar conta também, das contas, ou não? Olha, se o exercício tiver um raciocínio mais longo, coloca as continhas para mim. Agora, se o exercício for um exercício mais óbvio, aquele que você bate o olhinho nele, você já sabe que você tem que somar ou subtrair os vetores, aí você pode só pôr alguma explicaçãozinha, tá? Não pode pôr só a resposta final, Ícaro, porque a alternativa já está no gabarito no final da lista. Então, se você me entregar uma lista só com as alternativas, eu vou achar que você copiou o gabarito. Não, certinho. Obrigado. Tá bom? Aí você entrega um é A, o 2 é C, o 3 é D, opa, não mostrou nenhuma resolução, é porque talvez tenha copiado lá do final, tá certo? Então, deixa sempre alguma explicaçãozinha do que
você fez ali. Mesmo que seja um pequeno texto aí de 2 linhas, uma frasezinha me explicando, tá? Francine, Fabrício, Emanuel, Isa, eu já posso apagar. Me sinalizem se vocês terminaram de copiar. Como é que tá? Oi, Fabrício, professora. terminou? Oi. Então, meio que eu cheguei, não faz muito tempo, então eu ainda estou no iniciozinho do slide. Tá, você consegue tirar um Portanto, print? se você quiser, eu tiro um print, vou tirar um print dele. Isso. Tira um printzinho aí da tela, tira uma foto da tela. Daqui a pouquinho você atualiza o seu caderno, tá? Eu Uhum. vou avançar um pouquinho. Vou subir a tela. Qualquer coisa depois eu abaixo para você de novo, tá? Eu vou pôr mais uma situação aqui de operação de vetores, ainda com as mesmas direções, só para ver se vocês entenderam o que eu quero. Depois eu ponho vetores ortogonais entre si, depois eu faço uma situação aí aleatória. Então, olha, estou pondo um vetor A, com 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos na vertical para cima. Estou pondo um vetor B, com 3 quadradinhos na vertical para cima. E estou pondo um vetor C, vou pôr um vetor C bem grande aqui, ó. Ai, toda vez que eu tenho que fazer bem grande, aí eu perco o fio aqui vertical. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Um vetor C com 10 unidades na vertical para cima. E eu quero um vetor R, que vai ser A mais B menos C. Vamos tentar fazer primeiro, e aí eu vou seguindo a chamada. Enquanto isso, vocês estão copiando essa nova situação. E aí eu faço a chamada, e aí vocês tentem resolver, que eu vou escolher uma pessoa para me ajudar na resolução. Adriane está presente na aula? Cadê a Adriane? Vamos conversar um pouquinho aí, Adriane. Bom dia, Adriane. Está entendendo o que eu estou fazendo, Adriane? Ótimo. Está conseguindo copiar a lousa, Adriane? Ok. Entregou a lista na terça, no dia 22? Foi terça, segunda, acho, dia 22 que pedi a lista. Conseguiu entregar, Adriana, a lista? Ótimo, Adriana, muito bom. Otávio, está presente, Otávio? Otávio, se estiver presente aí, salve, salve, Otávio. Está conseguindo entender o que eu estou fazendo na lousa, Otávio? Joia. Já começou outra lista de vetores, Otávio? Aqui está lá no e-book, a de 37 exercícios. Precisamos começar, Otávio, tá? São 37 exercícios, é coisa pra caramba ali, viu? Não deixa para a última hora, tá bom? Cadê o Matheus Vilhena? Vixe mesmo. Matheus Vilhena. Você tem 10 unidades. Desculpa, Fabrício, eu falei, mas eu não escrevi. Você tem 10 unidades. O B tem 3 unidades do papel quadriculado. 1, 2, 3. O A tem 4. Tá certo? O Matheus Vilhena está presente. Matheus, conseguiu copiar a lousa, Matheus? Ótimo. Matheus, você me entregou a lista no dia 22, Matheus? Que bom. Ficou alguma dúvida naquela lista? Ok, vamos ver se a gente consegue, então, superar aquelas dúvidas. Tá certo, Matheus? Eu continuo ainda fazendo sominha de vetores. Lembrando que agora eu só estou invertendo o sentido de um deles. Tá bom? Termina aí de copiar a lousa, Matheus. Cadê o Josias Henrique? Josias, cadê você? Bom dia, Josias. Salve, salve. Copiou a lousa, Josias?
Ótimo. Me ajuda a fazer esse, Josias? Então, vamos lá. O que a gente faz nesse caso, Josias? Onde eu tenho A mais B menos C, diz aí para nós no chat. Ou então, se conseguir abrir o microfone, aí você conversa comigo. Se não, escreve aí no chat. O que a gente faz nessa situação do A mais B menos C, Josias? Orienta a gente aí no chat. O que é que a gente tem que fazer nesse caso, Josias? Nós vamos aguardar enquanto você vai escrevendo para nós no chat o que a gente faz. O pessoal está terminando aí de copiar a luzinha. Então, estamos aguardando aí sua ajuda, Josias. Cauê está presente. Bom dia, Cauê. Conseguiu fazer esse exercício, Cauê? Ótimo. Verifica para mim se o que o Josias está falando está certo, Cauê. O Josias disse que o módulo de R, vamos lá, ó. Módulo de R é igual ao módulo de A mais o módulo de B menos o módulo do menos C. Tá certo o que ele falou, Cauê? Isso. Então, vamos olhar aqui se está certo. Eu vou manter o vetor A com as suas características, isso é, o meu vetor A continua na vertical para cima, com 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Mantenho as características do meu vetor B, vertical para cima, com 3 quadradinhos. Então, tá aqui o meu vetor B. Agora, como eu quero menos C, isso significa que eu vou ter que desenhar um vetor na vertical para baixo. Desenhei retinho, tá? O meu ficou torto. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou pôr aqui para cima. 9, 10. Aqui está o meu vetor menos C. Aí, o que o Josias disse para nós é que ele pegou o módulo do A mais um módulo do B e subtraiu o módulo do C. Então, do menos C, né? Então, ele escreveu que o R é o módulo do A mais o módulo do B menos o módulo do menos C, do vetor invertido C, ok? Por que que ele fez isso? A e B são vetores de mesma direção e mesmo sentido, então A e B a gente junta. Então, vamos começar juntando, fazendo aqui o que o Josias falou. Juntando o A com o B, como o A mede 4, o B mede 3, isso vai dar 4 mais 3, 7. E aí eu tenho que juntar com menos o meu vetor C invertido. O meu vetor C invertido, ele mede 10. Ok? Então, aqui teria um menos 10. O módulo do meu vetor R, portanto, vai ficar menos 3. É isso mesmo, gente? É isso mesmo que você fez, Josias? Professora, Oi, quem tá falando comigo? agora eu tô com uma dúvida aqui, porque o Primeiro fala certo quem tá não... falando comigo, senão eu não sei quem tá falando comigo. Emanuel Oi, Gratilão. Emanuel. Fala, Emanuel. Não faz muito sentido, porque se tá falando ali que R igual a mais B menos C, então esse menos C já... A operação dele vai ser o menos. Ele é o menos. Ele é o menos. Esse menos aqui, ó. Esse menos aqui eu estou fazendo, na verdade, uma soma de vetores, tá? Só que esse menos do C significa que é o meu C invertido. O menos que tá no C nem é o menos, é só um símbolo para dizer que ele tá invertido. Isso! Inverter o sentido do C e transformar isso numa operação vetorial. Mas, professora, Então como tá é que... certo a conta aí. Mas, por definição, o valor do módulo não é sempre positivo?
O valor do É, módulo é sempre positivo. Eu tenho que começar Então, com o vetor maior para eu tirar posso... depois o menor. Isso. Eu posso começar pelo vetor maior, que é o que a gente está fazendo sempre, né? E o vetor maior seria o meu vetor menos c. Ou então, isso aqui, esse sinalzinho de menos que está aparecendo aqui para mim, ele está me dizendo que o meu vetor R está no sentido oposto do 4 mais 3, que é o 7. Então, o 7 que eu considerei aqui primeiro, que é o A mais B, que foi o que o Josias falou para nós, ó, começa com A mais B. Só que o A mais B juntos não dá maior do que o C. Então, o sinalzinho de menos que aparece aqui para mim no 3 significa que eu não estou no mesmo sentido do A e do B, que seria o sentido do Y positivo para cima na matemática, né? Eu estou no sentido do Y para baixo, seria o tal do Y negativo. Eu posso deixar a continha assim mesmo, tá? E por ser módulo, eu colocar, ó, módulo do R, na verdade, é 3. Para onde que esse R aponta? Esse R aponta para baixo, tá? Por que que o R aponta para baixo? Porque ele aponta no sentido do meu vetor menos C, que é o maior, tá bom? Então, meu R está aqui para baixo. Se quiser, pode deixar do jeitinho que o Josias falou, ou quem preferir, inverte o que escreveu na continha. Isso é, R é o meu vetor menos C, porque ele é o maior, então ele vem primeiro, menos C. O C está para cima, ele é o maior, menos A mais B. Cuidado com esse sinalzinho de menos aí, ó. Eu prefiro o jeitinho até que o Josias escreveu, para não ficar muito confuso, porque aí eu começo a colocar parênteses, e quando eu coloco parênteses, alguns alunos se confundem. Então, ó, meu parênteses aqui significa que eu estou juntando o A com o B, ok? E o A com o B juntos vai ser 4 mais 3, e o meu menos C vale 7. Então, fica 10 menos 7, que me dá 3. A Francine tinha perdido a internet. Tudo bem, Francine? Ainda não chamei você, tá, Francine? A representação continua a mesma, tá? Raeli, eu não cheguei em você ainda na chamada, tá, Raeli? Estava só conversando com alguns. Eu vou pegar uma outra situação, pessoal. Então, se for o caso, gente, se vocês acharem, olha, vou ficar confuso, faz assim. Junta primeiro o A com o B, vê o que dá o A com o B. O A com o B juntos deu 7 na vertical para cima. Então, primeiro pode juntar o A com o B dando 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui ficou com 8. Vocês podem juntar primeiro o A com o B e achar um vetor RAB, que é a soma dos dois, tá? A resultante do A e B juntos. E aí, depois, se vocês quiserem, vocês fazem a operação com o vetor menos C. Tá bom? Aí fica a critério de vocês. O que eu escrevi aqui foi exatamente isso. Eu peguei primeiro aqui um vetor RA menos B, que é o que está em parênteses. E aí eu peguei o vetor C invertido e subtraí o A menos B. Por que que eu peguei o vetor C invertido e subtraí o A menos B? Porque meu vetor C invertido, ele está para baixo, enquanto a junção do A com o B está na vertical para cima. Tá certo? Vou dar aí um tempinho para vocês copiarem. Enquanto vocês copiam isso, eu vou seguir aqui na minha chamada. Pessoal, lembrando que eu não estou falando a física aqui, tá? Eu estou falando a matemática, ok? Lemuel, está presente, Lemuel? Você pode deixar a resposta sem o sinalzinho de menos, tá, Jonatas? Sem o sinalzinho de menos. Não deixe o sinalzinho de menos, porque é módulo.
Lemuel está aí? Lemuel está presente? Sim, não? Lemuel, dá um sinalzinho de vida para nós aí no chat, se você estiver presente. Será que caiu a internet do Lemuel? Será que ele não entrou na aula? Daqui a pouquinho eu chamo ele de novo. Lívia, cadê você, Lívia? Dá um oi aí para nós, Lívia. Tudo bem com você, Lívia? Que bom. Lívia, você entendeu que eu tenho que juntar aí os vetores que têm mesma direção e mesmo sentido, e depois ver o que está com sentido oposto? Ótimo, Lívia. Cadê a Mirella? Mirella, dá um oizinho para nós. Salve, salve, Mirella. Conseguiu copiar a tela, Mirella? Entendeu o que eu fiz, Mirella? Beleza. Cadê o Samuel? Tô aqui, professora. Ótimo. Você copiou a tela, Samuel? Copiei certinho. Entendeu o que eu fiz, Samuel? Uhum. Posso pôr vetores ortogonais, então? Que você vai conseguir fazer? Acho que sim. Então, você ajuda a gente no próximo, Samuel? Professora, no final é só cortar o Pode ser, menos, professor. né, do 3. Pode tirar o menos do 3. Então, ó, Samuel. O Samuel vai ajudar a gente agora. Estou subindo a tela. Samuel, eu quero fazer uma subtração desses dois vetores que eu vou desenhar aqui, ó. Desenha aí no seu caderno. Na vertical para cima, com 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Desenha para mim e para você no seu caderno um vetor A. Deixa eu ver se tem 5. 1, 2, não, esse aqui está com 4. Só para não aumentar mais um, faz um vetor A com 4 unidades na vertical para cima. Desenha também no seu caderno um vetor B na horizontal para a esquerda com 1, 2, 3, 4, 5 unidades para a esquerda. E acha para nós, Samuel, um vetor R, que é A menos B. Agora veja que eu não estou pegando vetores com mesmas direções. E aí, ajuda a gente. Enquanto isso, eu continuo a chamada. Oi? Como que você escolhe qual vai inverter ou não? Por exemplo, nessa... Eu estou escolhendo aleatoriamente, de livre e espontânea vontade aqui do lado de cá. Tá? É só para vocês treinarem, é só um exemplo. Eu poderia ter escrito B menos A, mas aqui eu optei por A menos B, tá? Vai depender do exercício que você pegar na frente. Joia? Continuando a chamada. Cadê o Andrei? Dá um sinal de vida pra gente, Andrei. Yeah. Tudo bem aí desse lado, Andrei? De boa. Conseguiu copiar, Andrei? Consegui? Entregou a lista? A última ou de agora? A última, né? A de soma vetorial, 4 exercícios só. Entreguei. Então tá ótimo. Deu certo aquela decomposição do A, do B, do C e do D? Deu certo, só que tem um pedacinho lá que eu não coloquei, eu acho. Acho que foi no exercício 4. O exercício 4 foi o mais trabalhoso, né? Tinha muito vetor para decompor, não tinha? Tinha um tanto, só que não tem a fórmula. Qual? A das decomposições, do cosseno e do do cosseno, seno. Eu não coloquei a fórmula, eu coloquei direto. Coloquei R igual a 60, cosseno, 45. Tá, joia. Depois eu vou dar uma olhadinha na sua lista. Tá bom? Já começou a outra? Ainda não. Então, vamos começar. Belezinha. Continua aí copiando a tela. Lucas, vamos fazer também com a gente aqui. Cadê o Davi? Dá um oizinho para nós, Davi. Oi, professora. Oi, tudo bem? Tudo e com você? Tudo jóia, graças a Deus. Você entendeu o que eu fiz, Davi? Sim. Tá conseguindo fazer esse que eu fiz agora, que estão ortogonais? Eu tô. Tá, legal. Então, daqui a pouquinho
confere para a gente o resultado, por favor. Cadê a Elisa? Elisa está por aí. Oi, Elisa, você está bem, Elisa? Então, tá ótimo. Tá conseguindo acompanhar todas as aulas do colégio, Elisa? Qual que tá mais difícil de acompanhar, Elisa? Das matérias todas do colégio. Quem tá dando mais trabalho para você, Elisa? Programação. Quem é o professor de programação, Elisa? O Bezon. Ah, esse Bezon, viu? Esse Guilherme Bezon. Ah, se dedica, Elisa. O Bezon tá dando vetores também. Imagino que tá difícil lá com o Bezon. Ainda não? Tá bom, daqui a pouquinho o Bezon vai entrar em alguma coisa assim com vocês também. Eu tenho 2 Emanuel, o Emanuel Conceição e o Emanuel José. Vocês estão aí, Emanuéis? Emanuel Conceição tá aqui. Emanuel Conceição tá aí. Emanuel, quem tá dando mais trabalho para você, Emanuel? É o Bezon também? É o Bezon também. É o Bezon também. O que o Bezon tá dando de conceito para vocês agora? Ele tá dando eletricidade básica, uma parte junto com o Erwin e algoritmos de programação. Tá aí a parte de eletricidade básica, vocês estão entendendo? Na medida do possível, eu acho que é a resposta mais válida nesse momento. Tá, ele falou em quantidade de carga elétrica, lei de Coulomb. Já falou, já. Agora, na última, ele tava em segunda lei de Ohm, mas já tá passando por lei de Ohm já. Já, então tá jóia. Ele falou então de vetores lá no comecinho em leis de Coulomb, de atração e repulsão de cargas elétricas, né? Já falou. Então tá ótimo. Belezinha, obrigada. Samuel foi quem ficou de fazer comigo o exercício? Ele já terminou as leis de Ohm. Ele falou que R é igual a Rho L sobre A, que é a primeira lei de Ohm, depois U igual a R vezes I. Foi isso? Ele está em Kirchhoff, que legal. Kirchhoff é bacana, as máquinas. Joia, Emanuel, fiz presença para os 2 Emanuéis, tá? Não se preocupa, não. Fica tranquilo que os 2 Emanuéis estão presentes aqui para mim. Que bacana, a lei de Kirchhoff. Então, pessoal, vamos lá. Samuel foi quem ficou de me ajudar a fazer esse exercício, foi isso? Isso. Foi isso que a gente combinou? Joia, Samuel, o que a gente faz aqui? Vamos lá. Ah, meu Deus. Não Tá sei. descendo? Não sei. Primeiro vamos começar pelo que o problema pede, né? O que o problema está pedindo para a gente fazer logo de cara? Mantém o A ou inverte o A? Não inverte o A. Tá, Inverte então o vamos B. desenhar o A de novo. Então vamos desenhar o A aqui, na vertical para cima, certo? E aí, inverter o B significa que eu vou pôr o B para que lado, hein, Samuel? Vai colocar pra cima. Não, no caso seria pra direita. Para a direita. Uhum. Mas vou só colocar ele para a direita, tá bom? Com 5 quadradinhos. Primeiro eu vou tentar fazer ele na horizontal, né? Para a direita. Nós já trabalhamos vetores ortogonais, certo? 1, 2, 3, 4, 5. E agora, o que eu faço com esses 2 vetores para achar o vetor R, Samuel? Tem 2 regras que eu posso usar. Escolhe uma. Quais seriam as 2 regras? Polígono? O que diz a regra do polígono? Une origem com origem ou origem com extremidade? O que eu uno? Origem com extremidade. Então, vê se eu fiz certinho. Estou pegando o vetor A de novo. E estou unindo com o vetor B. Estou pondo o vetor B aqui em cima, ó. Posso fazer isso?
Pode. É polígono isso? Sim ou não? Sim. Isso, é polígono. Eu uni a origem do B com a extremidade do A. Onde está o meu vetor R? O vetor R tá na... entre a origem e a extremidade. Eu não sei explicar, Isso. mas você puxa Puxo da aqui da origem do origem A do para a extremidade A do B. e vou até a extremidade do B. Isso aqui é Isso. o meu vetor R. Muito bom. Se eu quisesse, eu poderia ter feito por paralelogramo, tá? Se eu quisesse. Aí seria o vetor A, vai dar a mesma figura, tá? Na vertical para cima, unido com a origem do vetor B na horizontal, 1, 2, 3, 4, 5, para a direita, que é o vetor menos B. Só que aí na regra do paralelogramo, eu tenho que lembrar que eu tenho que traçar paralelas que passam nas extremidades dos meus vetores. E o meu vetor R estaria na origem em comum entre A e B e extremidade no encontro das paralelas. É o mesmo desenho, tá? Só que eu usei um outro método para adição. Nesse caso, como que a gente calcula um módulo, Samuel? Eu desenhei Aí o a vetor gente R. vai, aí a gente vai colocar vetor R ao quadrado. Assim, vetor R ao quadrado? Não, tá faltando as barras. Isso, módulo, isso mesmo, Módulo. módulo do vetor R ao quadrado. Aí vai ser mais 4 ao quadrado. Ah, então peraí, deixa eu colocar aqui primeiro. É o módulo do A ao quadrado, Uhum. mais o módulo do meu vetor menos B, ou do meu vetor B ao quadrado. Porque esse sinal de menos é só para dizer que eu inverti o vetor B, né? O módulo Isso. do B continua sendo o mesmo, o módulo do B não muda. Então, tanto faz eu colocar o módulo do B invertido ou o módulo do B. Aí você está me falando 4 ao quadrado, Mais 5 ao quadrado. mais 5 ao quadrado. Quanto dá 4 ao quadrado mais 5 ao quadrado? Dá 16 mais 25. 16 mais 25, que dá quanto? É 41? E aí o módulo do meu vetor R é a raiz quadrada de 41? Isso. Isso mesmo. Muito obrigada, Samu. Imagina. Que nervoso. Nervoso. Verifica aí se você colocou módulo em tudo que precisava de módulo. Verifica se você colocou o símbolo do vetor em cima dos vetores, né? Verifica aí se está certinho no seu caderno. Pessoal, agora eu vou fazer a chamada mais rapidinha e na próxima aula eu converso com mais algumas pessoas para saber como é que estão aí, tá? A Estela está presente. Oi? Vergonha virtual. Vergonha virtual, mas ninguém tá vendo você, não se preocupa não. Se fosse na sala de aula, eu mandava você lá na lousa escrever para mim um giz na lousa. Aí, então, na sala teria Aí vergonha. seria uma vergonha maior, talvez. O giz é mais legal, mas assim, se você errar com o giz na lousa lá, aí não tem muito o que fazer, né? É só pagar e É fazer. mais legal, né? Porque assim, É. envolve todo o ambiente em volta. É melhor do que ficar sentado na sua carteira. Então, vamos lá. Cadê o Fabrício? A Esther, eu sei que tá aí. Bom dia, Esther. Cadê o Fabrício? Fala um oi para nós. Bom dia, Estherzinha. Fabrício tá por aí. Oi, Fabrício. Copiou, Fabrício? Copiei. Entendeu? Copiei. Entendeu Entendi. também? Então, tá bom. Cadê o Sim. Felipe? Bom dia. Professora, eu tive Fala. um problema com a lista. Não tá o quê? Eu tive um problema com a lista. Foi o seguinte, a lista, eu peguei, eu fiz uma folha sulfite e a parte que precisava fazer em papel quadriculado, eu imprimi o papel quadriculado, só que ele era um pouco claro demais. Então, na hora que eu fui passar para documento, que na minha impressora tem um scanner, na hora que eu passar para documento, a parte da frente, os papéis quadriculados parece que eles não aparecem. Tipo, aparece a conta,
parte bonitinha, mas a parte quadriculada não aparece. Tá. Aí, Se eu tiver alguma dúvida, se eu tiver alguma dúvida na hora que eu for fazer a correção, aí eu vou escrever em particular para você, e aí você responde para mim, tá bom? Tá bom. Aí eu escrevo lá no Classroom em particular para você, tá? Ok, obrigado. De nada. Francine está por aí, bom dia, Felipe. Cadê a Francine? Fala um oizinho no chat para nós, Francine. Bom dia. Cadê a Giovana? Júlia. Bom dia, Júlia. Cadê a Grazi? Acho que não está frequentando. Isabela. Bom dia, Isa. Salve, salve. Cadê Jamile? Bom dia, Jamile. Joana. Oi, professor. Oi, Joana. E aí, Joana, entendeu o que a gente fez até agora, Joana? Entendi. Joana, eu vou pôr um vetor aqui na lousa agora e eu quero que você inverta para mim esse vetor, tá? Eu vou aumentar aqui um pouquinho a minha tela para eu enxergar os quadradinhos aqui com 100%. Eu vou desenhar um vetor A. Espero que você esteja conseguindo ver meus quadradinhos. E eu quero que você faça para mim um vetor R, que é o inverso do vetor A. Só isso. Só inverte o vetor A. E chama esse vetor invertido do A de R. E diz para mim como é que ele vai ficar. Enquanto eu continuo a chamada, tá, Joana? João Marcos. Cadê o João Marcos? Salve, salve, João Marcos. Inverte esse vetor também, João Marcos. Tenho dois João Vitor, o Rocha e o Morazi. E eu vi que no comecinho da aula vocês estavam presentes. Ah, oba. Oba, você é o João Rocha? Aham. Joia. E o João Marcos tá aí. E o Morazi, cadê o Morazi? Tá ali no chat. Bom dia, João Morazi. Jonatas tá aí. Cadê Jonatas? Salve, salve, Jonas. Lemuel apareceu. Lemuel entrou na aula. Cadê o Lemuel? Lemuel não. Nós temos um mago na sala, né, Cauê? Cadê o Lucas Eduardo? Lucas Eduardo tá aí. Cadê o Lucas Gomes? Bom dia, Lucas. Cadê o mestre? O Lucas Rodrigues Mestre. Bom dia, Luquinhas. Cadê o Matheus Alexandre? Alexandre tá aí, Matheus Alexandre. Ô, Jonatas, eu quero só que inverte o vetor A e chama ele de R, tá? Sempre inverte o vetor que está escrito depois do sinalzinho de menos, Jonas. Cadê o Nicolas Pontes? Ó, joia. Cadê a Raeli? Bom dia, Raeli. Hoje eu não vou conseguir conversar com você, Raeli, mas na próxima aula a gente bate um papo, tá, Raeli? Roger, cadê o Roger? Salve, salve, Roger. Cadê a Sofs? Sofia, dá um oi para nós. Salve, Sofia. E o Estênio? Belezura. A Laurinha, a estagiária, tá aí com a gente, Laurinha. Sim. Laurinha, você não se apresentou para essa turma, Laurinha, que é o primeiro MECD. Deixa eu apresentar rapidamente. Aí você conversa um pouquinho com eles. Ícaro, tá aí, né, Ícaro? Acho que eu te chamei Ícaro. Nós temos uma surpresinha aí na aula, Ícaro. Nós temos uma estagiária nos acompanhando, que é a Laurinha.
tá bom? A Laurinha vai falar um pouquinho sobre ela, quem ela é, quanto tempo ela vai acompanhar a gente. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem também perguntar aí no chat também para a Laurinha. Tá, Laura? Se apresenta aí para a turma, Laura. Bom, vamos lá. Bom dia, gente. Bom, então, sou a Laura, conforme a Glaucia comentou. Eu sou aluna lá da Unicamp, estou fazendo o curso de licenciatura em Física, então esse estágio é um dos requisitos que eu preciso cumprir para minha formação. Tá sendo uma alegria, né? Poder fazer essas atividades no Cutuca. Bom, eu já sou formada em Física, eu tenho o diploma de bacharelado, tenho mestrado também em Física, fiz pesquisa na área de relatividade geral, né, as teorias de Einstein todas aí, buracos negros, buracos de minhoca, essa foi minha pesquisa no mestrado, e aí agora eu estou puxando essa minha segunda graduação, né, que é a licenciatura em Física. Fico à disposição aí. É isso aí. Laurinha, você fica com a gente por quanto tempo, Laurinha? Até o final do semestre? Um mês? Quanto tempo? Não, é até o final do semestre. Foi aquele... Eu acho que eu cheguei a te mandar. Eu fico até a semana do dia 25 de junho. Joia, Laura. Sempre bem-vinda aqui na turma, tá? Pessoal, fiquem à vontade se vocês quiserem. Ao invés de perguntar coisas para mim, também perguntar para a Laura, tá? A Laura, vamos até tá te cumprimentando, Laurinha. Sempre bem-vinda aqui nas nossas aulas. Por enquanto, são só aulas observacionais, né, Laura? Sim, mas eu fico à disposição, se precisar de alguma coisa. Tá, joia. Eu tinha pedido para... Ai, meu Deus, com quem que eu conversei agora há pouco, que eu pedi para me ajudar a inverter o vetor? Foi a Joana, né? Foi você, né, Joaninha? Ei, Joana, como é que ficou o vetor menos A? Professora, para mim, vai só inverter ele, em vez de ser uma diagonal para cima, ele vai ficar uma diagonal para baixo. Isso mesmo, mas só uma diagonal para baixo? Isso aqui é uma diagonal para baixo, ó. Não, eita, Isso aqui não é uma diagonal para baixo? Não, no caso, para inverter, eu fiz a regra do paralelogramo. Não, você só pegou o seu desenho. Vou até dizer o que você fez, Laura. Você pegou seu desenhinho aí, ó. Sim, o jeitinho que tava, desenhou aqui do lado e pôs ele para baixo, sim. Foi isso que você fez, não Mas foi? é só isso? É só isso, mas aqui, ó. Professora, nossa, eu fiz um bom negócio aqui, falando, mas aqui... Ai, Laura, eu achei que você tinha só desenhadinho do lado aí, do contrário. Eu fiz um esqueminha aqui, mas então é só inverter mesmo. É só inverter. Mas aqui eu posso pensar no seguinte, ó. Se eu quiser pensar assim, fazer um raciocínio mais elaborado, eu posso pensar que o meu vetor A, ele tem uma componente na horizontal, né? Aí pensando na decomposição de vetores, né? Ele teria uma componente na horizontal para a direita, e ele também teria uma componente na vertical para cima, certo? Se eu pensar em componentes, eu posso dizer isso. O AX para a direita e um AY para cima. Então, eu teria que desenhar o meu AY do contrário, 3 quadradinhos na vertical para baixo, então seria um menos AY. E aí eu teria um vetor AX do contrário, seria aqui um menos AX. E aí o meu vetor A teria origem no AY, extremidade no menos AX, aqui, ó, apontando para baixo. Foi literalmente isso mesmo. Muito bom, muito bom. Tá? A aula termina às 8h40, é isso? Das 7h30, termina 9 horas, né, a aula? É isso? 9h10. 9h10, então eu tenho bastante tempo ainda. Então, pessoal, vamos pensar aqui na física disso tudo aqui. Onde é que nós vamos usar isso em física? Eu vou pegar uma situação bem particular onde a gente vai usar isso em física, que é no caso de um movimento circular, tá? No caso de um movimento circular, desenhe aí uma circunferência
Nós vamos dizer que um objeto está a uma certa distância dessa circunferência, que nós vamos chamar aqui de posição R1. Ó, eu desenhei um vetor, tá? R1. Então, o meu objeto está aqui em cima. E aí, de repente, o meu objeto veio parar numa outra posição, que eu vou chamar de posição R2. Então, o meu objeto saiu da posição 1 e foi para a posição 2. Mas ele fez isso percorrendo uma circunferência, tá? Mas nós vamos dizer que ele teve um vetor deslocamento, que seria a diferença entre R2 e R1. Tá? Então, eu quero o meu vetor deslocamento. Eu não vou chamar nem de ΔR na aula, eu vou chamar de vetor D, às vezes. Tá? Então, o vetor D e o vetor R seriam a mesma coisa. Só que em física a gente costuma chamar de delta. Tá? São só maneiras diferentes de eu escrever. Como é que eu sei esse meu vetor deslocamento? Como é que eu sei esse meu vetor delta? Aqui eu vou fazer só o desenho, eu ainda não vou fazer conta, tá? Porque eu ainda não falei de vetores com vocês usando outras leis sem ser do cosseno e seno. Só decomposição, que foi o máximo que nós fomos, tá? O que significa isso que eu escrevi aqui na lousa agora? Eu vou inverter o sentido do meu vetor R1, ok? Se eu estou fazendo um ΔR igual a R2 menos R1, isso significa que eu vou inverter o sentido do meu R1. Para onde aponta o meu R1? O meu R1 está na vertical para cima. Onde estaria o meu vetor menos R1? Eu vou pôr aqui do ladinho mesmo, ó. O meu vetor menos R1 seria o meu vetor R1 apontando para baixo. Tá? Então, o meu vetor R1 aponta para cima, está em preto. E o meu vetor menos R1 é o meu vetor R1 invertido, apontando para baixo. Veja o que aconteceu com o meu vetor R1 invertido e o meu vetor R2. O meu vetor R1 invertido ficou unido com a origem do meu vetor R2. Portanto, aqui eu tenho a regra do polígono já aplicada direto, ó. Inverti o meu vetor R1. Onde está o meu vetor deslocamento? O meu vetor deslocamento está na origem livre com a extremidade livre, tá certo? Quem é a origem livre? É a origem do meu vetor R1 negativo. Quem é minha extremidade livre? É a extremidade do meu vetor R2. Então, aqui está o meu vetor delta R, ou o vetor deslocamento. Eu vou fazer isso quando eu entrar em movimento circular de novo, porque aí eu vou trabalhar depois com uma semelhança de triângulo, tá? Onde mais vai aparecer para nós isto aqui? Vocês vão ver que assim que eu entrar em física, eu vou definir velocidade escalar média, velocidade vetorial média, velocidade média, velocidade instantânea. Eu vou definir 4 velocidades para vocês, tá certo? E em movimento circular, a gente vai ver, eu vou desenhar uma outra circunferência aqui, ó, tá? Uma segunda circunferência. Nós vamos dizer que meu objeto está na posição 1, com uma velocidade linear, eu vou tentar desenhar em azul aqui, ó. Nós vamos desenhar um vetor velocidade aqui, tangencial à trajetória. Isso é o meu vetor velocidade, forma 90 graus aqui com o raio. Então, imagina que aqui está o raio da circunferência. Desenhe em azul um vetor que você vai chamar de vetor V1. E aí eu vou desenhar numa outra posição um outro vetor que eu vou chamar de vetor V2. Em algumas situações eu vou desenhar com o mesmo módulo, que é no movimento circular uniforme. Em outras situações eu vou desenhar ele com tamanhos diferentes, que é o movimento circular variado, tá? E aí eu vou pedir para vocês um vetor ΔV.
E o meu vetor ΔV, ele é velocidade final menos velocidade inicial. E se eu dividir essas velocidades pelo tempo, eu vou achar uma grandeza física chamada aceleração. Então, o que eu tenho que fazer nessa situação? Nessa situação aqui, eu tenho que inverter o meu vetor V1. Mas para onde aponta o meu vetor V1? O meu vetor V1, ele aponta para a direita. O meu vetor menos V1 vai apontar para a esquerda. Então, eu tenho que desenhar um vetor menos V1. Ó, o V1 está em azul para a direita. Vou pôr aqui embaixo, ó. O menos V1, ele mantém as características. Ele só inverte o sentido. Tá? Aí eu vou pegar o meu vetor menos V1. Vou pôr aqui no cantinho, um esboço. Aqui está o meu vetor menos V1. E eu vou unir com o meu vetor V2. Só trouxe o meu vetor V2 aqui para esse ladinho. Ó. Desloquei ele daqui para cá. Ó. Só estou desenhando ele de novo. Fora da figura. Então, eu tenho o meu vetor V1 e o meu vetor V2. De novo, unido origem com extremidade. Isso aqui é polígono. Onde está o meu vetor ΔV? Na origem livre, que é do menos V1, com a extremidade livre, que é a extremidade do meu V2. Isso aqui é o meu vetor ΔV. Que se eu dividir por tempo, eu vou chamar de aceleração. E aí eu vou ver que essa aceleração aponta para o centro da circunferência. E aí eu vou chamar de aceleração centrípeta. Então, em física, a gente vai ver essas duas situações no movimento circular. Onde mais eu vou ver subtração de vetores? Eu vou ver subtração de vetores também no movimento retilíneo. Então, eu vou dizer que eu tenho uma trajetória para a direita. Vamos supor que eu tenho uma trajetória S para a direita. E aí, eu vou desenhar para vocês um carrinho numa posição 1. Vou desenhar um carrinho numa posição 2. E vou dizer para vocês, olha, meu carrinho na posição 1, ele tem uma velocidade vetorial V1. E na posição 2, ele tem uma velocidade vetorial na horizontal, que eu vou chamar de V2. Veja, o tamanho do V1 e do V2 são diferentes. O que significa que teve uma variação de velocidade. Como é que eu calculo a variação de velocidade? V2 menos V1. O que é V2 menos V1? É o meu vetor V1 do contrário. Tá? E aí eu vou pegar lá o meu vetor V2, tá para cá. Vou pegar o meu vetor V1, tá para a direita, eu vou desenhar o menos V1, tá para a esquerda. Eu vou ficar com vetores de mesma direção e sentidos opostos. O que eu faço com vetores de mesma direção e sentidos opostos? Eu subtraio os módulos. Do meu vetor maior, eu tiro o meu vetor menor. E aí eu vou achar o meu vetor ΔV. Se eu dividir pelo tempo, eu acho o meu vetor aceleração. E aí eu vou classificar o movimento como progressivo, acelerado, progressivo, retardado, retrógrado, acelerado, retrógrado, retardado, tudo sempre olhando o sentido dos vetores. E aí eu vou fazer classificação. Tá? Só para vocês terem uma ideia de que quando eu começar física mesmo, gente, eu vou trabalhar com esses vetores todos. Por isso, eu preciso que vocês saibam fazer essas operações vetoriais, tanto de soma quanto de subtração. Eu preciso que vocês entendam o que é a subtração desses vetores, ok? Vou dar um tempinho para quem está copiando essa lousa. Isso aqui são apenas algumas aplicações de onde eu vejo a física. Tá? A princípio pode parecer difícil para vocês, mas se vocês dominarem vetores, vocês vão ver que não. Fala, quem está falando comigo? Você pode voltar um pouquinho para cima.
Posso voltar um pouquinho para cima, onde eu estava no meu vetor decomposto, que a Joana nos ajudou, tá? É aqui em cima que você quer, voltar no da Joana? Uhum. No da Joana, eu fiz apenas, ó, eu escrevi componentes, a x e a y para o meu vetor A e inverti os componentes, tá? Você pode simplesmente desenhar o vetor menos A do lado. Então, ó, desenha o vetor A, onde está o vetor menos A, ele está na mesma diagonal, tá? Você não muda o segmento de reta. O segmento de reta é o mesmo. O que inverte é o sentido. O A apontava direita para cima, o menos A aponta esquerda para baixo. É o pensar assim, existe uma componente do A na direção X para a direita, então eu vou ter uma componente do meu vetor A chamada menos X para a esquerda. Tem uma componente do A que a gente chama de AY para cima, aí eu vou ter uma componente do A que eu vou chamar de menos Y para baixo. Tá? Então, se ele apontava direita para cima, o menos A aponta esquerda para baixo. Eu inverto os dois sentidos quando eu tenho um vetor na diagonal. Tá certo? Ah, tá, mas isso acontece só se inverter os dois. Se inverter só um, aí acontece o caso de cima. Como assim, o caso de cima? Aqui em cima, igual eu fiz polígono? Se Aqui, inverter só um, vai ficar assim. ali era uma operação vetorial. O A estava na diagonal, o B estava na horizontal, eu queria a junção dos dois. Aqui, o que eu pedi para Joana fazer foi só inverter o vetor A, mais nada. Tipo, eu dei para ela um vetor A e falei para ela, inverte o vetor A. Eu não pedi A mais B, A menos B, A menos C, eu só falei como era o vetor A invertido. Só isso. Tá bom? Obrigado. Que aí eu posso ter, de repente, uma decomposição de vetores que apareça um vetor A e eu quero que você faça com A invertido. Ok? Ok? Ok, obrigado. Tá. O que eu quis dizer, caso você não tenha entendido, é eu posso te dar y, x, te pôr um vetor A, colocar aqui um vetor B e falar para você, faça A menos B por decomposição de vetores. Tá? Aí você tem que inverter quem? Inverter o B. Mas inverter de que maneira? Ele está aqui no segundo quadrante. Certo? Então, primeiro quadrante está o A, segundo quadrante está o B, terceiro quadrante estaria aqui embaixo, quarto quadrante. Aí o B estaria, em vez do segundo quadrante, o B estaria no quarto quadrante. A componente BX, que é para a esquerda, na verdade, vai ficar menos BX para a direita. A componente BY, que é para cima, vai ficar menos BY para baixo. Ok? Eu posso pedir isso aqui por decomposição de vetores. Eu vou ser honesta, eu não vou fazer essa sacanagem com vocês, não. Tá? Pessoal, eu vou pôr mais uma situação vetorial aqui para vocês. Não sei se vocês copiaram ou não. Pessoal, alguém ainda precisa da minha tela? Se precisar, coloca no chat para mim. Professora, tô copiando rapidinho a finalzinho dele. Você está copiando, então tá bom. Vou esperar mais alguns minutinhos. Deixa eu aproveitar e ler, escrever um textão aí no chat. Olha lá, o Cauê e a Laura batendo papo aí no chat. Bacana. Tô esperando vocês copiarem, tá? Ô, professora. Oi. Sobre física, o que a gente vai aprender dela? Depois que a gente sair, dos vetores. Depois que a gente sair dos vetores, eu vou começar com o estudo dos movimentos, tá? Definindo o conceito de velocidade. Depois eu vou definir o conceito de aceleração. Depois eu vou falar para vocês de lançamento vertical, horizontal, oblíquo. Movimento circular uniforme, movimento circular variado. Aí eu vou entrar em forças. Se der tudo certo, eu termino o ano com vocês falando em atrito. No segundo ano, eu começo com hidrostática, que são corpos mergulhados em líquidos e fluidos. Depois eu vou para estática, que é equilíbrio dos corpos.
Aí eu entro numa parte que eu chamo de dinâmica 2, onde a gente fala em impulso, quantidade de movimento, trabalho, energia. Aí nós vamos para termologia, falar em termômetros, dilatação, quantidade de calor, estudo dos gases, primeira e segunda lei da termodinâmica. Aí nós vamos depois para ótica geométrica. Eu não entro com vocês em eletricidade, a não ser que eu faça alguma revisão, tá? Porque eletricidade é disciplina técnica. Cursos relacionados à física moderna, à física quântica, normalmente a gente faz no terceiro ano, tá? No finalzinho do terceiro ano, segundo semestre do terceiro ano, aí a gente faz um curso específico, a gente chama de mini curso sobre o assunto, tá bom? Eu normalmente peço a leitura de livros, até eu ler aqui, mas é livros mais de iniciação científica. Eu vou pedir para vocês lerem o livro Isaac Newton e sua maçã, do Post-it, que ele chama, tá? E vou fazer uma dinâmica em cima do livro com vocês. Só um minutinho, gente. Eu não vi isso. A professora está conseguindo botar no negócio que a gente fez, sabe, na página 6. Vai acompanhar. Ah, Você precisa do carregador, filho? não. Então tá. Desculpa, pessoal, meu filho entrou aqui para falar comigo. Então, vocês vão ver que no segundo semestre, pessoal, eu vou pedir para vocês a leitura de um livro, tá? Mas aí eu passo certinho os dados do livro que eu quero que vocês leiam para a gente fazer a dinâmica, ok? Pessoal, Professora, alguma pergunta? Fala. posso só Pode fazer falar. uma coisa? Não sei se todo mundo aqui sabe, mas, bom, já devia saber, mas eu fiz o primeiro ano no passado. E eu sofri tanto, mas tanto em física do primeiro ano. Eu tava aqui comentando. Era comigo? Não era com você, era em outra escola, mas eu tô falando que eu sofri bastante em física do primeiro ano, e aí eu tava comentando que eu não gosto nem de ouvir falar em movimento circular. Movimento circular é meio chatinho, porque entra muita letra do alfabeto grego, definições de ângulo. A gente vai passo a passo, não se preocupa, não. Se você não entender alguma coisa, você grita aí, ó, Glaucia, não estou entendendo nada, a gente volta, não tem problema. Onde você fez o primeiro ano? No ETCAP. ETCAP, tá, mais ou menos, mesmo nível aí do Cutuca. Mas movimento circular é um assunto que vocês não gostam, geralmente, tá certo? Mas eu preciso dele, porque eu falo em forças no movimento circular, então eu preciso que vocês saibam aí movimento circular. Mas eu acho que de toda a física, a mais trabalhosa no primeiro ano é lançamentos oblíquos, porque mistura o movimento retilíneo com o movimento variado. Né? A física é uma junção, né? Vocês vão vendo que eu começo com um conceito, eu vou desenvolvendo, e cada vez eu vou acrescentando mais coisas, e mais coisas, e mais coisas. E se fosse assim, e se fosse assim, e se fosse assim. E nesse e se fosse, a gente deixa um pouco as idealizações de lado. Então, no começo, a gente idealiza tudo. Não tem atrito, não tem resistência do ar, a superfície é horizontal, aí depois passa a inclinar a superfície, passa a ter atrito, passa a ter resistência do ar. Quer dizer, a gente está sempre acrescentando alguma coisa. E é por isso que vai ficando, a bola assim vai aumentando de tamanho, né? Ai, depois a gente troca umas ideias, Laurinha. Eu normalmente peço para eles lerem no primeiro ano o livro do Newton, para a gente conhecer um pouquinho a história da ciência. Né? Eu gosto de abordar um pouco essa parte de história da ciência com vocês. E Isaac Newton é um cientista que a gente vai ouvir bastante falar dele no primeiro ano. E aí, conhecer um pouquinho da história do Newton, né? Ele fala bastante ali do Robert Hooke, né, da relação do Newton com Robert Hooke. É um livro bem legal, vocês vão gostar do livro Isaac Newton e sua maçã. Tem o do Einstein também, né, mas no primeiro ano a gente lê o do Newton, que é onde a gente está estudando um pouquinho as teorias dele, entender mais ou menos que época que ele viveu, o que ele passou, né, quais foram os trabalhos dele fora da física. Isso é bem legal. Vocês vão gostar do livro, pelo menos eu gosto.
Newton tem uma história de vida bem maravilhosa. O livro conta um pouquinho, é divertido, é só para aguçar eles a começar a ler um pouquinho mais. Física não é só cálculo, física tem uns livros legais aí, tem uma história por trás bem bacana. Coloquem aí agora no caderno de vocês, produto de um escalar por um vetor. Então, agora a gente já sabe fazer algumas somas vetoriais, nem todas, está faltando eu falar de uma soma ainda. Produto de um escalar por um vetor. O que vem a ser um escalar mesmo? Um escalar é um número apenas. E um vetor, como eu passei lá no videozinho para vocês no primeiro dia de aula, né? O nosso personagem vetor, ele tem magnitude, ele tem direção, ele tem sentido. Vou pôr uma situação aqui bem simplesinha para a gente começar. A mais simples possível, na minha opinião, tá? Vou desenhar um vetor na horizontal para a direita, com 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Eu vou chamar de vetor A. Então, ó, tá aqui entre parênteses, ele tem 5 unidades do meu papel quadriculado. E eu quero um vetor R, que seria 3A. O que será que eu faço para achar esse meu vetor R? O 3 é o meu escalar. O 3 é o meu número. E o A é o meu vetor. Então, eu estou fazendo o produto de um escalar, que é um número, por uma grandeza física vetorial A. Quem seria o meu vetor R? Quem me dá alguma ideia de quem seria o meu vetor R? Sugestões. Como é que eu faço para 15 achar no esse... mesmo sentido. Faz o quê? 15, um vetor de módulo 15 no mesmo sentido e direção que o A. Isso mesmo. Então, eu mantenho as características de direção e sentido do vetor A. Isso é, o meu vetor A continua na horizontal. Então, vou desenhar um segmento de reta na horizontal, apontando no mesmo sentido do A para transformar em um vetor. Isso é, se o A aponta para a direita, o meu vetor R também vai apontar para a direita. Porém, o módulo do meu vetor R é 3 vezes maior do que o módulo do meu vetor A. Então, o módulo do meu vetor R vai ser 3 vezes o módulo do meu vetor A. Se o meu vetor A mede 5, o módulo do meu vetor R vai ser 3 vezes 5, que vai ser 15. Então, eu tenho que desenhar um vetor com 15 intervalinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Fiz com um a mais. Ok? Vou pôr mais uma situação aqui para vocês, onde eu quero um vetor R. Eu achei que ele tinha mudado de cor. Não mudou. Ai, muda para o preto. Não quer mudar para o preto. Mudou. Eu quero um vetor R. Nessa segunda situação, vou desenhar aqui o meu vetor A. Na vertical para cima. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Aqui está o meu vetor A. E eu quero um vetor R que seja 1/2 do meu vetor A. De novo, eu tenho um escalar, só que o meu escalar aqui é 1/2. E um vetor A. Como é que eu faço para achar o meu vetor R? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de Divide o A por 2. Divido A por 2. 1 vezes A é A, então isso aqui seria o mesmo que o meu vetor A sobre 2. Metade do meu vetor A. Então, o módulo do meu vetor R vai ser metade do módulo do meu vetor A. Se o meu vetor A mede 4, desculpa, Cauê, eu esqueci de pôr aqui, ele mede 4.
Se o meu vetor A mede 4, o meu vetor R, ele vai ser 4 sobre 2. Então, o módulo do meu vetor R vai ser 2. Características desse meu vetor R. O A era na vertical para cima, o meu vetor R também vai ser na vertical para cima, mas o tamanho do meu vetor R é metade do tamanho do meu vetor A. Bem complexo isso aqui, né? Lembra que eu falei que física a gente vai juntando tudo? Então, vamos juntar tudo que a gente aprendeu agora com o produto de um escalar por um vetor. Vamos por aqui. O vetor A, com 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos para cima. Vamos por o vetor B, com 2 quadradinhos para baixo. Espera aí, a gente já vê. Calma, eu vou chegar nessas situações, Cauê. Espera lá, vamos devagar. Eu quero um R. O B tem 2 quadradinhos, tá? Eu quero um R, que é 2A menos 3B. Elaiá. Agora o bicho pegou, né? Ela já misturou o produto de um escalar com um vetor com uma subtração. O que eu vou fazer nesse caso? Primeira coisa, eu vou desenhar o meu vetor 2A. Quem é o meu vetor 2A? O meu vetor 2A é o dobro do meu vetor A. O meu vetor A tem 5 unidades. O meu vetor 2A, ele vai ser um vetor na vertical, para cima, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O meu 10 não vai caber. Deixa eu subir um pouquinho mais a luz. Então, ele tem 10 unidades. Esse vetor que eu acabei de desenhar, ele se chama vetor 2A. Ele é o dobro do vetor A. Agora eu preciso de um vetor 3B. Olha como que é meu B. O meu B é na vertical para baixo. Só que eu quero o vetor 3B. O meu vetor 3B, vou desenhar ele aqui, ó. Ele tem 2 quadradinhos, né? 2, 4, 6. Ele tem o triplo do tamanho do meu vetor B. Só para vocês terem uma ideia. Aqui é o B uma vez, o B 2 vezes, o B 3 vezes. Então, aqui está o meu vetor 3B. Só que eu não quero 2A mais 3B. Eu quero 2A menos 3B. O que significa que eu vou ter que inverter o sentido desse meu vetor 3B. Se o 3B aponta para baixo, o meu vetor menos 3B aponta para cima. Estou pondo ele em verde aqui, ó. O 3B está para baixo, o menos 3B está para cima. O que eu vou fazer agora? Eu vou juntar o 2A com o menos 3B. Ok? Então, vamos lá. Juntando o 2A com o menos 3B. O que eu faço nessa situação? O meu vetor R, portanto, vai ser o módulo do meu vetor 2A, que é maior, menos o módulo do meu vetor 3B invertido. Ó, o sinalzinho de menos que aparece aqui dentro para mim é porque eu estou com o vetor B invertido. Tá? Então, o módulo do meu vetor R, portanto, vai ser 10 menos... Opa, menos não, mais, perdão. Porque o 3B invertido aponta para cima, ó. O vetor 3B aponta para cima, o invertido. O A aponta para cima também. Então, ficou 10 mais 6. E 10 mais 6 vai me dar 16. Então, eu vou ter que desenhar. Agora ferrou. Para cima, um vetorzão, meu Deus, de 16 quadradinhos. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aqui está o módulo do meu vetor R, com 16 quadradinhos na vertical para cima. Cauê entendeu o que eu fiz, Cauê? Beleza. Você vê que apareceu um sinalzinho de menos ali na frente do 3, mas eu não posso esquecer que 3 vezes o B eu transformei num vetor que eu chamei de 3B. Se quiser, pode dar um outro nome para esse vetor 3B. Você pode chamar ele de X, de Y, de H. Eu não gosto de ficar trocando muito as letrinhas, não. Então, eu chamei ele de vetor 3B. Eu dei um nome para ele de 3B. E aí, depois eu chamei ele de menos 3B. Menos 3B foi o nome que eu dei aí para um vetor. Tá bom? Pessoal, vou dar o tempinho aí de copiar essa lousa. Nós temos uma aula ainda essa semana, que é na sexta-feira, primeira aula, 7h30 da manhã de novo. Eu acordo vocês às quartas e sextas-feiras, né, pessoal? Que beleza. Quartas e sextas, nós sempre estamos nos dando bom dia, 7h30 da manhã, né? Tempinho aí para terminar de copiar a lousa. Nossa aula vai até as 9h10. Então, tem aí mais 5 minutinhos. Eu não sei se dá tempo de eu pôr mais uma situação e fazer, mas eu vou pôr mais uma situação aqui. Estou subindo a lousa. Se não der tempo de nós fazermos hoje, fica para sexta-feira nós conferirmos o resultado, tá? Então, eu já estou achando que vocês estão dominando o vetor, né? Então, estou pondo aqui o vetor A na vertical para cima, com 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Vou pôr o vetor B na diagonal para a direita, com 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Aqui está o meu vetor B, com 5 quadradinhos, 5 unidades no meu papel quadriculado. Eu quero um vetor R que seja 2B menos 3A. Cuidado, eles estão ortogonais entre si, tá bom? Tentem fazer. E reforço, por enquanto eu não estou dando física, eu estou dando matemática. Produto de um vetor por um vetor, eu vou mencionar com vocês, tá bom? Produto de 2 vetores. Eu não vou fazer cálculos muito pesados com vocês de produtos de 2 vetores, porque isso vai exigir muito aí de vocês. E eu só trabalho com produto de 2 vetores em estática, tá bom? Quando eu falo de momento lá em estática. Aí eu falo de produto de 2 vetores. Antes disso, não. Então, eu vou dar só uma introduçãozinha para vocês de produtos de 2 vetores. Copiem essa lousa. Tentem fazer esse caso ortogonal A e B. E aí, representa o vetor R e calcula o módulo dele. Tá bom? E nós vamos conferir quanto isso vai dar na próxima aula. Deixa eu até tirar uma foto eu aqui dessa lousa, para saber onde eu parei com vocês. Senão, eu depois não lembro onde eu parei. Beleza? Copiaram as telas, pessoal? Quem copiou a tela, tenta fazer. Vai copiando, Emanuel.
Quem já terminou, tenta fazer esse 2B menos 3A. Lembrando que tem lista para fazer, tem 37 exercícios de vetores para fazer. Vai entregar essa lista também, gente. Então, não bobeiem. É bastante coisa. Eu não fiz ainda, Cauê. Então, eu não sei se dá raiz de 244. Tem que fazer o 2B, que vai dar 10. O 3A é 12, então é 10 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Sim, raiz de 244. A lista, Nicolas, eu vou solicitar no próximo e-mail, já com data, tá? Mas é para abril. Eu já estou encerrando vetores daqui a pouquinho. Eu preciso só falar de produto de 2 vetores, mencionar com vocês, e deduzir a lei dos cossenos para vocês em uma das aulas, tá? Porque até agora a gente fez adição de vetores por decomposição e fez vetores ortogonais. Eu pedi já para o dia 2 essa lista? Então, eu já pedi ela? Ah, então tá já. Então é para o dia 2. Eu vou dar uma olhadinha se tem algum exercício lá que é para fazer por lei dos cossenos, tá? Mas dia 2 ainda temos aí uns 10 dias para fazer essa lista. Dá tempo. Mas são 37 exercícios, hein? Pessoal, são 9h10. Eu vou encerrar aqui a gravação. Vou encerrar. Emanuel, você copiou tudo, Manuel?